Imagine uma cidade secreta, enterrada sob uma camada de gelo de dezenas de metros de espessura. Uma base militar ultra-secreta, alimentada por um reator nuclear, operando em um dos lugares mais inóspitos da Terra. A Groenlândia, isso não é um filme de ficção científica. Isso realmente aconteceu. E a história do que eles deixaram para trás é mais assustadora do que qualquer filme. Preparado? Porque o que eu vou te contar vai mudar a forma como você enxerga a história da Guerra Fria. Em 1959, no auge da tensão nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética, o exército americano iniciou um projeto de engenharia de proporções épicas, com um nome de código que parecia saído de um gibi. Projeto Ice Worm, ou Verme de Gelo. A ideia era tão ousada quanto perigosa. Construir uma rede de túneis e bases subterrâneas no manto de gelo da Groenlândia. E o objetivo? Esconder centenas de mísseis nucleares bem debaixo do nariz dos soviéticos, a uma distância de ataque perfeita. Para testar essa ideia maluca, eles construíram um protótipo chamado Camp Century. Era uma verdadeira cidade sob o gelo. Tinha laboratórios, um hospital, um cinema, uma capela e alojamentos para mais de 200 soldados e cientistas. Era um feito impressionante de engenharia. Eles usaram máquinas gigantes para cavar trincheiras no gelo e depois as cobriram com arcos de aço, criando túneis que protegiam a base do frio extremo lá fora. Para alimentar tudo isso, eles instalaram o primeiro reator nuclear portátil do mundo, o PM-2A. Camp Century era a prova de que viver e trabalhar sob o gelo era possível. Oficialmente, Camp Century era apresentada ao público como uma estação de pesquisa científica. Reportagens da época mostravam cientistas estudando o clima e coletando amostras de gelo. Parecia um esforço pacífico para entender melhor nosso planeta, mas a verdade era muito mais sombria. A ciência era apenas uma fachada. O verdadeiro propósito era militar. O plano final do projeto Ice Worm era construir mais de 4.000 quilômetros de túneis, onde trens transportariam e lançariam até 600 mísseis balísticos. Seria uma fortaleza nuclear invisível, movendo-se constantemente sob o gelo, impossível de ser rastreada pelo inimigo. O projeto parecia genial no papel, mas eles esqueceram de um pequeno detalhe. O gelo não é estático. Geleiras se movem, e o manto de gelo da Groenlândia se move muito mais rápido do que os engenheiros previram. Os túneis e as instalações de Camp Century começaram a se deformar e a desmoronar sob a pressão constante do gelo em movimento. Paredes de neve e gelo se fechavam, ameaçando esmagar a base inteira. Em 1966, menos de uma década depois de sua construção, o inevitável aconteceu. O projeto foi considerado instável e perigoso demais. Camp Century foi oficialmente abandonada, e aqui é onde a história fica realmente preocupante. Quando os militares foram embora, eles simplesmente desligaram o reator nuclear e o levaram com eles. Mas e todo o resto? Eles abandonaram a cidade inteira sob o gelo. Eles presumiram que a neve eterna da Groenlândia simplesmente enterraria a base para sempre, transformando-a em uma espécie de túmulo de gelo, uma cápsula do tempo da Guerra Fria. Eles estavam terrivelmente enganados. O que eles deixaram para trás não era apenas lixo. Era uma bomba-relógio ambiental. Os militares abandonaram cerca de 200.000 litros de diesel, uma quantidade de bifenilos policlorados, ou PCBs, que são substâncias químicas altamente tóxicas e cancerígenas. E o mais assustador de tudo, quase 240.000 litros de resíduos radioativos. Isso mesmo, esgoto contaminado com radiação do reator nuclear que eles deixaram para trás, congelado no gelo. Por 50 anos,
Essa cidade fantasma e seu lixo tóxico permaneceram escondidos. Um segredo enterrado a mais de 35 metros de profundidade. O mundo esqueceu Camp Century, mas o planeta não. Em 2016, um grupo de cientistas publicou um estudo que chocou o mundo. Usando dados climáticos e modelos de computador, eles chegaram a uma conclusão alarmante. O Ártico está aquecendo a um ritmo sem precedentes. E o manto de gelo da Groenlândia, que deveria ser o túmulo eterno de Camp Century, está derretendo. E está derretendo rápido. O estudo previu que, em algum momento deste século, talvez já em 2090, o gelo que cobre a base vai derreter completamente. Consegue imaginar o desastre? Todo aquele lixo tóxico, o diesel, os PCBs e, o pior de tudo, os resíduos radioativos seriam liberados diretamente no meio ambiente. Eles não vão simplesmente desaparecer. Eles vão contaminar o ecossistema marinho, uma das áreas de pesca mais ricas do mundo. A água derretida levará essa sopa tóxica para o oceano, envenenando peixes, focas, baleias e ursos polares. E, eventualmente, essa contaminação pode chegar à cadeia alimentar humana. O que foi um segredo militar da Guerra Fria está prestes a se tornar uma catástrofe ambiental global. E agora vem a pergunta de $1 milhão. Quem é o responsável por limpar essa bagunça? A situação é um pesadelo diplomático. Camp Century foi construída com base em um acordo entre os Estados Unidos e a Dinamarca, que na época administrava a Groenlândia. Mas hoje, a Groenlândia tem um governo autônomo. Então, de quem é a responsabilidade? Dos americanos que construíram e abandonaram a base? Dos dinamarqueses que autorizaram? Ou do governo da Groenlândia, que agora controla o território? Ninguém quer assumir a conta, que pode chegar a bilhões de dólares. Até hoje, nenhuma ação concreta foi tomada. Os governos continuam a debater, enquanto o gelo continua a derreter. É uma corrida contra o tempo. Os cientistas alertam que a janela de oportunidade para uma limpeza segura está se fechando. Quanto mais o gelo derrete, mais instável o local se torna e mais difícil e perigoso será remover os resíduos. Estamos falando de uma operação logística monumental em um dos ambientes mais hostis do planeta, para limpar um lixo que foi deixado lá há mais de meio século. A história de Camp Century é mais do que apenas uma curiosidade da Guerra Fria. É um alerta poderoso. Mostra como as decisões tomadas em segredo décadas atrás podem ter consequências devastadoras e inesperadas para as gerações futuras. É um legado tóxico de uma era de paranoia e desconfiança, que agora ameaça nosso planeta de uma forma que ninguém poderia ter previsto. É a prova de que nada fica enterrado para sempre, especialmente quando o planeta está mudando tão rapidamente. O que começou como um plano ambicioso para vencer uma guerra se transformou em uma bomba relógio ambiental que ameaça a todos nós. E enquanto os políticos discutem, o relógio continua correndo e o gelo continua derretendo. A cidade nuclear secreta dos Estados Unidos pode ter sido esquecida por 50 anos, mas suas consequências estão prestes a vir à tona. E nós talvez não estejamos preparados para o que vai emergir do gelo. Essa história nos força a questionar quantos outros segredos como Camp Century estão escondidos por aí, esperando para serem revelados pelo nosso clima em mudança. O que mais foi deixado para trás em nome da segurança nacional? A verdade, muitas vezes, é mais estranha e mais assustadora que a ficção. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou desse mergulho na história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!